Resumo da biografia do autor. O grande erudito As-Sayyid Muhammad Hossein al-Tabatabai nasceu no ano de 1321 Hijrita na cidade iraniana de Tabriz, tendo o privilégio e bênção de proceder de uma casa de conhecimento e virtude, cuja família tradicional sempre serviu por 14 gerações o Islã e o método do mensageiro Muhammad e seus descendentes provenientes dos Ahlul Bayt. E, sendo descendente dos mais destacados sábios e eruditos de Tabriz, As-Sayyid al-Tabatabai iniciou seus estudos nessa cidade, transferindo-se depois para Al-Najaf, ao sul de Bagdá, no Iraque, no ano de 1344 Hijrita. No lugar em que permaneceu por aproximadamente uma década, adquirindo os conhecimentos islâmicos, onde estudou a jurisprudência, os regulamentos, a filosofia, a matemática, etc. Até que, em 1354 Hijrita, mais ou menos no ano de 1934, já aos 33 anos de idade, retornou à sua terra natal. Não se contentando com o que aprendeu em termos de jurisprudência e regulamentos, As-Sayyid al-Tabatabai se aprofundou mais nesses conhecimentos, inclusive na sintaxe, na gramática, na cultura árabe, nos elementos, base da geometria elementar de autoria de Euclides, matemático do século III a.C., no Almagesto, composição matemática de autoria de Cláudio Ptolomeu, astrônomo, matemático e geógrafo grego do século II d.C., aprendendo inclusive a filosofia, a retórica e a interpretação do Alcorão Sagrado. Sua fama se expandiu mais quando saiu de Tabriz, indo se radicar em Qom, em consequência da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1365 Hijrita, mais ou menos entre 1944 e 1945, onde lecionou a interpretação, a jurisprudência e o conhecimento islâmico, sem jamais discutir com seus opositores, guiando inclusive muitos deles ao caminho da verdade e diretriz. Participou de vários congressos culturais onde se abordavam os assuntos religiosos e filosóficos, sempre se destacando em seus teoremas. As-Sayyid al-Tabatabai era de temperamento ameno e sutil, acessível e comunicativo, valorizando mais a índole humana do que a própria jurisprudência e o conhecimento. As-Sayyid Muhammad Hossein al-Tabatabai é autor de dezenas de obras grandiosas, fora os vários artigos que foram publicados em revistas culturais e educativas. Sua obra mais importante é Al-Mizan fi Tafsil al-Quran, ou seja, o equilíbrio na interpretação do Alcorão, formada por 20 volumes, sendo considerada uma das interpretações mais valiosas desse século e verdadeiramente utilíssima na sociedade islâmica, tendo sido traduzida para diversos idiomas, inclusive para o idioma espanhol. O grande erudito al-Tabatabai dedicou toda a sua vida em prol da doutrina islâmica, sendo um farol para os eminentes do saber e do conhecimento, iluminando o caminho daqueles que buscavam o espírito da sabedoria. Faleceu na cidade de Qom, no Irã, no ano de 1402 Hijrita, 1981, com aproximadamente 81 anos de idade. Ok. Os trabalhos que ele fez na época. Trabalhos que preparou quando ainda estudava em Najaf. Monografia em raciocínio, monografia em sofisma, monografia em análise, monografia em combinação, monografia em ideias de origem humana, monografia em profecias e sonhos. Trabalho que compôs enquanto vivia em Tabriz. Monografia em profecias e sonhos, monografia nos nomes e atributos, monografia em leis divinas, monografia em intermediários entre Deus e o homem, monografia em combinação, monografia em ideias de origem humana, monografia em profecias e sonhos, monografia em intermediários entre Deus e o homem, monografia em Homem no Mundo, monografia na vice-regência, monografia em profecia. Trabalhos que compôs em Qom. Tafsir al-Mizan, publicado em 20 volumes, nesse trabalho o Alcorão é exposto de forma sem precedentes, verso a verso. Princípios da filosofia, o método do realismo. A filosofia do Oriente e Ocidente é inspecionada nesse trabalho de 5 volumes. Anotações sobre o Kifaya al-Usul. Anotações sobre Mullah Sadra, Asfal al-Arba, publicação em 9 volumes. Revelação ou consciência mística, 2 monografias sobre o governo islâmico,
a missão xiita no mundo de hoje, a monografia em milagres, Ali e a filosofia divina, o xiismo no Islã, uma antologia xiita, o Alcorão no Islã, Caminhos do Profeta, entrevistas com o professor Corbin, orientalista francês, em 1959, artigos selecionados, perguntas e respostas e outras discussões escolásticas e filosóficas diversas.